Nesta live a gente vai falar de mandamentos divinos ou tradições humanas. Nós vamos falar do poder transformador daquilo que sai dos nossos lábios. Então prepara o seu coração e vem agora comigo. Café com AP, essa live devocional para uma vida plena, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Viva, eficaz, transformadora, poderosa, impactante, gloriosa. Graça e paz, meu amigo Marcos Palheta. Deus te abençoe, mano. Fica com Deus. Shalom. Shalom para todos que estão chegando. E vamos lá, hoje eu vou pegar aqui nessa continuação da temporada Jesus. Nós estamos ministrando sobre a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. E no final desta temporada você vai ter um material poderoso disponível para você. Amém? Paz, Ruth, Deus abençoe. Paz, Nelma, paz, Valéria. Vamos chegando. Meu cafezinho está quente e o teu. No mês de outubro também eu vou ter novidades para vocês que desejam ser acompanhados mais de perto, com a possibilidade de ser acompanhado por mim. É isso aí. Se você deseja ser acompanhado por mim de uma forma mais próxima, a partir do mês que vem, da semana que vem, eu vou anunciar para vocês algo que a gente está preparando já tem um bom tempo, que vai permitir que durante todo o ano a gente tenha um acompanhamento muito próximo da tua vida espiritual. Amém? Muito bom, Andréia. Que bênção, viu? Sua irmã aí te ensinou a me seguir. Maravilha. E quem não me segue ainda, basta clicar aqui no meu perfil. A gente está quase chegando aí a 5.000 seguidores, né? Então, quem sabe a gente fecha aí esse número hoje, né? Isso é importante para a divulgação do Evangelho, viu? É importante para as plataformas que consideram, né, isso aí como um referencial. Então, você pode compartilhar agora, clicando no aviãozinho de papel com alguém. A live está começando neste exato momento. E nessa temporada Jesus, a gente chega aqui no discurso de número 7 de Jesus, e o mês é o mês de maio do ano de 28 depois de Cristo. O texto se encontra em Mateus 15, verso de número 1. Mateus 15, 1. Então, se alguém puder escrever aqui para mim, para eu fixar, Mateus 15, 1. Assim o pessoal que vai chegando vai podendo se inteirar aí do texto que a gente está falando. Glória a Deus. Obrigado, querida. É isso aí, a gente busca para vocês aquilo que eu desejo para a minha vida, né? Pai, abençoa essa palavra que vai ser liberada agora. Entra nos corações e nas mentes, edificando profundamente a cada um de nós, a começar em mim. Vem, Senhor, permeando o nosso lar, nossos sentimentos, nosso físico, para que sejamos canal da Tua glória. Faça conosco, assim como Tu bem quiseres. Renova-nos, Pai, que nos aproximemos de Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus 15, 1 diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Então Jesus está sendo confrontado mais uma vez por religiosos, doutores da lei, que estavam sempre procurando algum motivo dentro da lei para atacar Jesus. É impressionante, quando os teus inimigos não encontrarem na lei dos homens motivo para te atacar, eles vão procurar na lei de Deus. Foi assim com Daniel, né, no seu cativeiro. Foi assim com Jesus e não vai ser diferente comigo ou com você. É por isso que as pessoas estão cada vez mais deturpando a palavra de Deus.
para moldar essa palavra aos pecados deles e assim aliviar o sentimento de culpa. Quando, na verdade, a Bíblia é imutável. Quem tem que ser transformado somos nós, à luz dessa palavra. Então, quando eles chegam com essa palavra de tradição humana, né? Jesus não era contra a higiene, tá bom, gente? A Bíblia não entra em detalhes, mas o historiador Flávio Josefo, um dos grandes historiadores, né? Ele descreve Jesus como um homem asseado. Jesus era limpinho, gente. Então, Jesus não é contra o lavar as mãos, mas aqui eles estão falando de tradições religiosas, de lavagens. Meramente, eles não estão entrando aqui no âmbito verdadeiro da espiritualidade das coisas, mas sim atacando Jesus através de tradições religiosas. E esse texto vai nos trazer grandes revelações sobre isso. No verso 3 respondeu Jesus. E porque, olha que interessante, né? Jesus geralmente respondia uma pergunta contra pergunta. Quando eles vêm com essa, Jesus vem com outra. Jesus diz assim: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Olha que interessante. Os fariseus dizem assim: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? E Jesus ele responde com a seguinte pergunta: por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Então o confronto já está demarcado aqui. Uns estão vindo aqui discutir tradição religiosa, e Jesus está vindo e trazendo o quê? Transgressão de mandamento divino. E é interessante para aqueles que têm dificuldade ainda com aquela questão toda, porque estamos na graça, não estamos na lei. Enquanto você ficar pensando isso, você vai ter sérias dificuldades de compreender verdadeiramente o que envolve a graça e o que envolve a lei. Enxerga as duas coisas como uma coisa só, onde Jesus vem completar a lei, explicar a lei. E aí vai ficar muito mais fácil de você se aprofundar nas verdadeiras coisas espirituais que Deus tem para nós, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então Jesus confronta, ele fala assim: vocês têm coragem de transgredir o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha o confronto. Interessante que eles estão usando de tradições antigas e Jesus traz o quê? Como confronto? A transgressão da lei. A transgressão da lei. Ele diz assim, olha, vocês têm ensinado, enquanto a lei ensina, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, vocês dizem o seguinte: olha, desde que você ajudem o seu pai e sua mãe com a oferta dedicada a Deus, vocês não estão obrigados a honrá-los. Em outras palavras, Jesus está denunciando a corrupção desses fariseus, dizendo, desde que a grana caia na mão de vocês, vocês estão desobrigando filhos de honrarem pais. A que preço você tem negociado as coisas que não são tuas? Forte isso, né? Bateu aí? A que preço você tem negociado as coisas que não são tuas? As coisas de Deus. Nós não podemos negociar as coisas de Deus. Quantas vezes se critica fariseus pelo seu comportamento meramente religioso, mas na atualidade as pessoas fazem semelhantemente a mesma coisa. Negociam o que não é delas, os princípios divinos. Os princípios divinos são inegociáveis. O texto continua. Jesus chega aqui e diz para eles, olha, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Olha que interessante, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te falar aqui. Quando a gente lê a carta aos Gálatas e outros textos no original, no original, né? Nos idiomas ali originais, você entende que eles estão falando, por exemplo, com respeito à lei que ficou enferma por causa do pecado. Aqui Jesus está dizendo, vocês enfermam a lei, vocês adoecem a lei. A lei era espiritual, divina e boa. Eu não canso de repetir isso. Deus disse,
que se Israel tivesse obedecido às leis de Deus, seria um modelo para as nações, um exemplo para as nações, ao ponto das nações reconhecerem a proximidade entre Israel e Deus como nenhuma outra nação. Agora, os homens tornaram a lei enferma. Entenda que é o seguinte, existem princípios sanitários na lei mosaica que não são necessários hoje. Porque hoje a gente tem vasos sanitários, a gente tem formas de higiene que eles não tinham na época. A gente tem entendimentos de algumas coisas que Jesus estava dizendo para eles, se abstenham de algumas coisas por questões de saúde. E hoje até é interessante que a ciência comprova isso. Mas, principalmente as leis sanitárias, e determinados até comportamentos, que hoje para nós são coisas simples. Acender a luz hoje implica em apertar um botão. Naquela época não, implicava em cortar madeira, acender o fogo. Então, isso você tem que levar em consideração. Agora tem coisas que são perpétuas. Deus orientou festas perpétuas. Deus orientou o estilo de vida perpétuo, que isso não mudou. Agora tem coisas que Jesus veio não só explicar, mas torná-las impossível. Se o objetivo da lei... É interessante porque as pessoas que não compreendem a lei, elas não compreendem por alguns motivos. E um deles é o seguinte: a lei nunca foi dada para salvar o homem. E aí, quem usa de argumentos contra a lei, usando esse argumento, se equivoca. Por quê? Porque a lei serviria de tutora para levar o povo de Deus até o encontro de Jesus, onde Jesus explicaria a lei. E a lei tinha um papel importantíssimo, ela tinha um papel de levar o homem à falência, a mostrar para o homem que seria impossível sem Deus. E Jesus vem para tornar isso uma realidade. Quer ver um exemplo? Quando a lei dizia assim, olha, se você homem se deitar com uma mulher sem ser casado, isso caracteriza adultério, prostituição, então você pecou. Jesus tornou isso muito mais difícil. Você não precisa consumar o fato. Significa o seguinte, se você olhar com desejo pecaminoso, você já pecou no seu coração. Jesus vai até a raiz do problema. Então, aqui nós vemos Jesus confrontando esses doutores da lei, dizendo o seguinte, vocês tornaram essa lei doente, vocês tornaram ela enferma, vocês estão usando das suas tradições humanas que vocês criaram para enfermar a lei, o meio pelo qual vocês vão desobedecer os mandamentos de Deus, os quais foram envolvidos pela lei mosaica. É interessante porque existe uma lei espiritual que foi vestida pela lei mosaica. Depois essa lei é vestida pela graça. Só que a dispensação da graça vai terminar também. E aí vai começar o quê? A dispensação do governo milenar de Cristo. E infelizmente, tem muito pastor conhecido aí metendo sarrafo na visão dispensacionalista. Eu não estou aqui para ficar dando ibope para pastor, mas infelizmente eu vi um comentário ontem que me entristeceu muito, um pastor falando que não existe o arrebatamento, que agora o pessoal está chamando de arrebatamento secreto, né? É secreto para o mundo. Só vai perceber que a gente foi arrebatado quando aconteceu o fato. Aí estão dizendo, o arrebatamento é tão secreto que você não acha nem nas escrituras. Vai lavar o coração com a palavra de Deus, vai lavar a boca com sabão. O que fizeram com 1 Tessalonicenses? O que fizeram com a espera da vinda do Messias? Não estão mais esperando Jesus, não querem que Jesus volte, porque estão achando que estão governando com Cristo. Então estão usando da própria religiosidade para quê? Vou nem continuar por aqui, vamos voltar para o texto. Tá? Foi só um momentinho para você orar pela minha vida. Então Jesus confronta, ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que interessante.
Jesus está dizendo que o problema não são as leis, não são as regras. O problema está na forma como a adoração é feita e na forma como ela é ensinada. Olha que interessante, a Bíblia nos exorta a algo importantíssimo. A Bíblia diz o seguinte, que você será reconhecido como grande se você ensinar as coisas de maneira correta àqueles que vão se convertendo. Mas você é pequeno no reino dos céus quando você ensina de maneira equivocada. Então sua estatura espiritual e o reconhecimento de Deus e de todos os seres nas regiões celestiais com respeito à sua pessoa se dá na forma em que você adora a Deus e na forma em que você transmite o conhecimento espiritual para outras pessoas. Você está entendendo que eu não estou ministrando aqui para crente de domingo, né? Eu não estou aqui ministrando para crente que gosta de cantar assim, ufa, eu fui salvo bem na hora, né? Crente que chega no céu fedendo a inferno. Não, eu estou falando para você que entendeu uma coisa na sua vida. Que Jesus não morreu para você ser salvo. A salvação é uma bênção maravilhosa que faz parte do pacote da cruz. Mas Jesus morreu na cruz para te reconciliar com o Pai, para que você seja santo, separado para um propósito, o propósito de Deus para a sua vida e cumprir esse propósito. Então, o teu ingresso no reino dos céus através da salvação te torna imediatamente sacerdote. O teu ingresso no céu através do sangue do Cordeiro que tem poder para libertar é para que nós fôssemos feitos reis e sacerdotes, estivéssemos alinhados com a missão de Cristo e vivêssemos aquilo que Deus planejou para nós. Jesus confronta esse povo dizendo, hipócrita, vocês não entram e não deixam os outros entrar. Já viu esse tipo de gente? Não entra e não deixa você entrar. Repreende em nome de Jesus. Repreende no nome do Senhor. Olha só, aí Jesus diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, o verso 8 e o 9 traz aqui algo muito poderoso para a sua vida. Você pode fazer tudo bonitinho, direitinho, mas se for da boca para fora, não vale nada. Como também não vale nada você dizer assim, meu coração está cheio de boa intenção, e você não fazer. É como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Então você tem que alinhar coração com atitude. Coração com adoração. Proximidade do teu coração com o coração de Jesus. E alinhar a tua fala com a proximidade do teu coração. Segunda coisa é, me adoram em vão. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A questão aqui não é o ensinamento em si, mas é como esses ensinamentos são transmitidos. Não passam de regras ensinadas por homens. Querido, você pode ensinar sobre oração de maneira poderosa e você pode ensinar de maneira religiosa. O mesmo tema pode ser algo espiritual religioso. Assim como você pode orar todos os dias pelo seu alimento de maneira sincera, cheio de gratidão, como você pode fazer de maneira religiosa. Você pode orar todas as noites antes de dormir, de maneira sincera e profunda, como você pode fazer isso de maneira religiosa. Então a religiosidade tem o poder de transformar tudo que é espiritual em coisas que te afastam de Deus. E aí o problema não está em si, no ensinamento, na ação, nem tampouco em regras. Tem gente que está achando que a diferença entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal é que a vida com Jesus tem ausência de regras. Não. A Bíblia fala que existe a lei do Espírito de vida. É engraçado, né? Não fala da graça do Espírito de vida.
A graça é um favor que eu e você não merecíamos e recebemos. E quando a gente recebe um favor, a gente se sente na responsabilidade de retribuir esse favor. Esse favor nos capacita na nossa fraqueza, para a gente sair de uma condição e ingressar em outra condição. Então, receber esse favor e não ingressar nessa condição te torna religioso. A lei do Espírito de vida. Não é a misericórdia do Espírito de vida, não é a graça do Espírito de vida, é a lei do Espírito de vida. Significa que o mundo espiritual é regido por ordem. E muitos têm caído da graça porque têm abolido da sua vida a ordem dada pelo meu Pai. Uau, é o que diz o Senhor neste exato momento. Então Jesus diz aqui, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Você tem que entender que quando os ensinamentos têm origem no trono, quando a orientação, a ordem, o comando, as leis espirituais de Cristo, de vida em Cristo Jesus, vêm diretamente do trono e são transmitidas com unção, com graça, com exemplo de vida, com modelo, o que acontece? Você exatamente passa a receber tudo que você precisa. Por quê? Porque unção se transfere. Unção é transferível. Dons podem ser compartilhados através de imposição de mãos. Por isso, cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Eu tenho experiências tremendas com homens de Deus, onde eu vi sair coisas espirituais desses homens e serem compartilhadas comigo. Saírem da pessoa e entrarem em mim. É tremendo. Agora, se você está seguindo pessoas que são meramente teológicos e hoje está chato. Eu acho que sempre foi, né? Eu acho que é a mesma raça dessa turma. Tem uma raça, gente, que senta no trono da sua teologia, e eu posso falar porque eu sou teólogo, tá? Se eu não fosse, você poderia dizer assim, não, o Rafael está dizendo porque ele não... Não, eu sou teólogo. Sou teólogo, sou bacharel, tenho meu diplominha, ok? Fiz uma turma abençoada, homens, mulheres de Deus, coisa maravilhosa. Mas tem uma turma que senta no seu troninho teológico, humano, de mentalidade humana, de filosofia humana, conhece zero da aplicação disso na realidade espiritual. E quer conduzir a vida dos outros de uma maneira que eles não querem conduzir a própria vida. Então, não estou aqui acusando o A, B ou C, eu estou dizendo para você o seguinte, tenha discernimento. Tenha discernimento e perceba que você reconhece a voz de autoridade. Então reconheça a voz de autoridade de pessoas que manifestam frutos dignos de arrependimento. Sirikandarabalayashai. Eu enviarei os meus sacerdotes para ensinar os meus cordeirinhos. E ali não haverá engano. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quanta gente linda nessa live. Grande beijo para cada um de vocês que estão aqui. Estou vendo os nomes queridos. Maravilha. Olha o que acontece, gente. Jesus fala, então, se você honrar só de boca para fora, o coração está longe, e você estiver aí ou ensinando, ou recebendo ensinos de pessoas que estão transmitindo apenas de maneira humana, você vai viver um evangelho distante da realidade de Deus. Agora, se o teu coração se aproxima de Deus e você se cerca de líderes espirituais que transmitem para você o que tem recebido diretamente da fonte, diretamente do rio da graça, da vida, diretamente do trono de Deus, você pode ter certeza. Você vai receber tudo aquilo que você precisa. Eu desafio aqueles que me seguem aqui, que de alguma forma, seja presencialmente ao longo de quase 30 anos de ministério, seja virtualmente. Você dizer que eu não tenho transmitido para você o que tem vindo do trono, eu me nego a entregar algo meramente humano. Eu me nego a entregar uma coisa de mim mesmo. Agora, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. É o que Paulo disse, é o que eu procuro imitar.
Jesus termina aqui o texto ele dizendo o seguinte, ele chama a multidão para perto de si e diz, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso torna impuro. Jesus puxa o assunto de volta lá, porque ele está sendo criticado, porque comeram sem lavar as mãos, tá? E Jesus está dizendo aqui, ó, o que torna impuro o homem não é o que entra. E os discípulos falam, explica aí, Jesus. Ele fala assim, gente, o que vocês comerem agora, daqui a pouco sai. Mas aquilo que te contamina é o que sai do teu coração. E olha que poderoso isso. A ciência tem comprovado isso. E Jesus revela aqui algo tremendo, tá? Obrigado, queridos, pelo testemunho de vida aqui. Viu? E eu quero dizer para vocês, a gente está construindo durante todo esse ano algo muito poderoso para a gente andar mais perto em 2024. Então, se você quer ser acompanhado pela minha vida com mais proximidade, fica atento que a partir da semana que vem a gente vai estar anunciando como isso vai ser possível. Jesus diz aqui, olha gente, o que te contamina é o que sai da sua boca. E aí ele traz aqui uma descrição. Ele diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então, olha que interessante. A gente tem dois tipos de ataque. Um que vem por fora e um que é interno. O inimigo tem os seus dardos inflamados, ele tem as suas ciladas, ele te lança dardos, ele quer te fazer derrubar. Agora, ainda tem dentro de nós uma natureza de pecado, que de vez em quando você está num ambiente maravilhoso, você está num ambiente de unção, de graça, num culto, e de repente vem aquela famosa ideia de Jerico, né? Lembra desse termo? Então, vem um negócio, você fala, meu Deus, da onde que veio isso? Da maldade do coração. E aí é a hora de você levar isso em oração. Agora, quantas vezes na hora associado a isso, vem uma hora da raiva, vem uma fraqueza, vem uma situação que leva você a pronunciar palavras que vão te contaminar. E aí essas palavras vão dar vida aos sentimentos, vão dar legalidade aos sentimentos, vão te levar a ações, reações que vão realmente tornar a sua vida impura. Por isso que a Bíblia fala que do nosso coração procedem os caminhos da vida. Por isso que a Bíblia nos ensina, sonda-se o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E a Bíblia fala que a boca diz o que o coração está cheio. Por isso, sonda as tuas palavras, elas vão te levar até o teu coração. E aí você vai poder perceber que áreas do coração você precisa convidar Jesus para purificar. Eu quero terminar lendo o texto, o mesmo texto, só que ele se encontra em Marcos 7, e eu vou ler só o verso 8, que diz assim: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. Olha que interessante, as pessoas, elas se apegam a tradições humanas, transformam o que é espiritual em tradições humanas e, assim, negam o mandamento espiritual daquelas ações que originalmente eram espirituais. Né? Ruth, pastor João Carlos Marques deixou um legado para a gente. Né? E é maravilhoso a gente sentir isso, né? Eu citei aqui, foi ele mesmo um deles. Me lembro, quando eu estava num culto em Brasília, ele sempre, pastor João, sempre que podia me honrava. E me via no meio das pessoas, me chamava para o púlpito, né? E eu me lembro que um dia, no final de um dos cultos ali em Brasília, ele chamou todos os pastores, fez o sinal, me chamou. E quando eu fui subindo pelas escadas do púlpito, eu vi sair uma bola de fogo de dentro dele e entrar em mim. Puf. Quando eu vi aquilo numa fração de milésimo de segundo, ele olhou para mim e ele disse assim: você viu, né? Eu falei, vi. Aí ele falou, segue. Coisas espirituais são transmissíveis. Agora, teu coração tem que estar perto do coração de Deus. Do coração de Deus.
Não transforme mandamentos espirituais, leis espirituais em tradições humanas. Viva-os de maneira intensa. É o que essa mensagem traz para você hoje. Estende as tuas mãos onde você está. Pai, eu libero unção. Eu transmito unção. Unção que não é minha, que é do Senhor, mas que passa como um canal pela minha vida, sendo um canal e alcança como uma onda aqueles que pela fé estão agora recebendo, Pai. O teu anjo entregue na mão de cada um que crê aquilo que precisam. E, em primeiro lugar, a proximidade do coração, a mudança na forma de falar e a purificação de maus caminhos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, se vocês têm sido abençoados e não me seguem ainda, pode me seguir. No link da minha bio aqui no Instagram, tem as minhas redes sociais, o YouTube, essa live vai estar lá daqui a pouco. Se você estiver vendo ela no YouTube depois, você também pode compartilhar com outras pessoas, né? E no link da minha bio, você tem ali a possibilidade de ver os meus e-books. Você pode adquirir e-books ali que vão edificar sua vida espiritual e ainda me ajudar na nossa vida ministerial. Tá? São pequenas ações assim que nos ajudam muito. Tem também ali outras opções, então navega, clica lá, aperta os botõezinhos, vai dar tudo certo. Amém? Como eu fui orientado também, eu deixo aqui disponível para aqueles que desejarem ofertar em nossa vida ministerial. Podem fazer isso pelo meu Pix, que é o meu e-mail, tá? Rafael Medeiros Augusto. Peraí, deixa eu escrever aqui. Rafael Medeiros Augusto @gmail.com. Estou falando e escrevendo aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Isso aí, gmail.com. Eu quero agradecer àqueles que têm orado por nós, mandado mensagens, compartilhado testemunhos, aqueles que têm generosamente ofertado em nossa vida. Muito obrigado. Isso nos permite estar onde a gente está e pregar o Evangelho, né? E de uma maneira muito específica aqui, em vários projetos. Então, que Deus te abençoe. Você está em Portugal, manda uma mensagem para mim, aí eu te oriento como dá para fazer também, tá? E quem não estiver no Brasil também, desejar, só manda um direct para mim, a gente conversa e vai dar tudo certo, tá bom? Queridos, um grande abraço, vou salvar a live, você volta lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Um grande abraço, a gente se vê na terça-feira que vem com o Café com a P. Entra no link do Telegram, tá? No link da bio tem um grupo do Telegram, 300 pessoas ali, onde a gente bate um papo, tem oração, tem muito mais para você. Grande beijo, tchau, tchau.